Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a história mais antiga do mundo. Então, se liga aí. Os seres humanos eles têm o costume de contar histórias. Acho que desde que a gente se entende como seres humanos, a gente conta histórias. Então é muito difícil da gente datar a história mais antiga, certo? Antes do advento da escrita, todas as histórias eram passadas por tradição oral. Então essas histórias passadas por tradição oral são muito difíceis de serem datadas. A história escrita mais antiga do mundo é a Epopeia de Gilgamesh. Até já falei um pouquinho sobre a Epopeia de Gilgamesh aqui, fiz uma brincadeira que ela foi o primeiro romance yaoi. Depois você pode ver o vídeo. Mas as histórias orais são bem mais difíceis de ser datadas. Você tem que datar essas histórias orais com evidências arqueológicas para suportar por que você fala que essa história é tão antiga. Então são bem mais difíceis de serem datadas do que uma história escrita, né? Por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh está escrita numa tábua de barro. Então você consegue datar qual que é a idade que essa tábua de barro foi feita. Porém, história oral é bem mais difícil de ser datado. E eu até me pergunto, pensando sobre as histórias, né? Será que os seres humanos primitivos contavam histórias? Será que antes do Homo sapiens, será que o Homo erectus, o Australopithecus já contavam histórias? Será que os animais contam histórias? A gente é uma coisa pra gente se pensar, né? O Neil Gaiman ele tem uma história bem interessante que ele... primeira coisa. Então se você não gosta de spoiler, já para aqui porque eu dou spoiler em todos os meus vídeos, tá? Voltando ao assunto. O Neil Gaiman ele tem uma história interessante, chama um parlamento de corvos. Um corvo, ele ele fica num gramado, né? Fica em pé num gramado falando, fazendo aqueles barulhos de corvo. E vários corvos ficam em volta dele. E aí depois de um tempo, ou esses corvos voam e vão embora, ou então esses corvos matam o corvo. E no fim da história ele conta que, na verdade, esse corvo que fica falando, fazendo esse barulho de corvo aí, que todo mundo tá lá, ele tá contando uma história e os outros corvos julgam essa história dele. Se eles gostarem, eles vão embora, e se eles não gostarem, eles matam esse corvo. Então é uma brincadeira que o Neil Gaiman faz com animais que contam histórias. Bom, talvez animais contem histórias uns para os outros, né? Não tem como a gente saber. Mas o que se sabe é que humanos contam histórias desde que se entendem como seres humanos. E a história mais antiga do mundo, que você tem uma evidência arqueológica como a história mais antiga do mundo, ela se passa na Austrália, na tribo Gunditjmara. O nome vai estar escrito aqui no vídeo. Os arqueólogos eles já tinham evidência de que as histórias aborígenes orais são bem antigas. Tem inclusive uma história aborígene sobre um dilúvio que aconteceu há 7.000 anos atrás. E eles têm evidências arqueológicas desse dilúvio de 7.000 anos atrás. Dilúvio 7.000 anos, né? A Epopeia de Gilgamesh fala de um dilúvio também, a Bíblia fala de um dilúvio. Será que esse dilúvio foi no mundo inteiro? Pode ser, né? Bom, mas voltando. Então os arqueólogos já tinham alguma evidência de que as histórias aborígenes têm algum embasamento no que aconteceu na época, né? Os arqueólogos estavam pesquisando e tem uma história aborígene sobre o deus Prenheal, que seria como se fosse uma divindade primordial, que manda 4 seres humanoides gigantes para a Terra. 3 desses seres gigantes, eles vão para uma outra região para procriar mesmo, para dar início à humanidade. O gato pulou aqui, tremeu um pouco a câmera. 3 desses gigantes, né, dessas semideuses, vamos dizer assim, eles dão origem a uma linhagem semidivina. E um desses deuses, o 4º gigante, ele na verdade ele era imenso e ele deita e dá origem a um monte. Eu não sei nem pronunciar, vai estar escrito o nome desse monte aqui. E esse monte, eles falam que a erupção, né, desse vulcão eram os dentes desse gigante, eram os dentes desse deus, desse semideus, né, sei lá, desse gigante, dessa criatura mitológica. E eles têm evidências de que a última vez que esse vulcão entrou em erupção foi há 37.000 anos. Então, para a história sobre esse vulcão que ter cuspido fogo, algum ser humano tem que ter testemunhado essa erupção lá, né? E essa última erupção foi há 37.000 anos. Inclusive, o que dá mais embasamento ainda para essa história é que conseguiram encontrar um machado enterrado abaixo dessas pedras vulcânicas, ou seja, depois dessa erupção, obviamente algumas pessoas morreram e conseguiram descobrir um machado depois dessa erupção. Então essa história aborígene sobre o deus Prenheal que mandando os gigantes na Terra, estima-se que tenha pelo menos 37.000 anos.
que foi a época da última erupção. Então é a história oral que você tem evidência arqueológica para suportar, como se fosse a história mais antiga do mundo. Eu li essa matéria numa revista, né, acho que na Super Interessante, se eu não me engano, e achei muito bacana essa matéria e como que eles conseguiram datar essa história. Achei bem interessante. Espero que vocês tenham achado tão interessante como eu. Eu vou colocar o link da matéria aqui na descrição do vídeo. Esse vai estar bem mais detalhado, porque de fato é bem interessante o mecanismo, como eles conseguiram descobrir. E vale a pena ler a matéria inteira. Isso aqui foi só um resuminho aqui da matéria. E é isso. Espero que vocês gostem. Agora vocês vão ficar aqui com o trailer da Filha do Oeste. O livro ainda não foi lançado, certo? Ele não foi relançado, né? Esse livro já foi lançado um tempo atrás, mas eu tirei ele de publicação e vou relançar na época do Prêmio Kindle de Literatura. Então espero que vocês gostem do trailer e que fiquem ansiosos, porque dia 22 de setembro esse livro vai estar lá disputando o Prêmio Geek de Literatura. Prêmio Geek, não é Prêmio Kindle. O Prêmio Kindle é um outro, o Prêmio Geek é outro prêmio. E os dois prêmios são financiados pela Amazon. Bom, é isso. Um abraço a todos, tudo de bom e até mais. Isso é parte do meu livro. Tô precisando publicar esse livro.